Vamos falar de aura hoje. Vamos começar pensando o que tanto essa mulher fala de aura, mas a aura é um dos nossos campos mais importantes. Por quê? Porque a aura é o nosso prana puro. O que é o prana puro? É a nossa energia vital. É o que governa absolutamente tudo. O que a gente pensa, o que a gente materializa, o que a gente sente, os nossos padrões emocionais. Então, a aura, ela é um pilar mais importante na nossa vida, exatamente porque ela governa todas as coisas. Ela é o campo vivo. Quando eu tô desvitalizada, eu não tenho, vamos dizer, força eletromagnética. É como se eu operasse, né? Nós somos uma grande central. Então, sendo uma grande central, a gente envia energia para todas as nossas áreas da nossa vida. Então, a casa, as relações, o trabalho, os filhos, o dinheiro, os exercícios, a alimentação. Isso tudo faz parte de nós, então é uma coisa que retroalimenta. Então eu preciso ter energia o quê? Para me acordar, levantar, fazer as coisas da minha casa, me relacionar com as coisas, materializar na vida. E qual é o meu combustível? Como, né, o celular. O que a gente pega no celular? O celular, ele tá com a bateria quase acabando, a gente vai lá e recarrega, né? Quando tu começa a ver que o cabo da tua bateria, né, do teu carregador, ele tá rasgando, os fiozinhos estão todos ali já desencapando, tu vê que a bateria ela demora muito mais do que ela levava para recarregar, o que vai acontecer? Tu vai pegar e vai dizer, isso aqui não tá bom, tá na hora de trocar, né? O que acontece com a gente? Nós somos esse celular que vem com a bateria nova, que tá com a bateria recarregada, mas se não cuidarmos certinho do cabo, se não cuidarmos, se não fizermos a manutenção correta, aquilo não vai operar de uma forma eficiente. Oi, Carol! Então, o que acontece? A gente é essa grande central e a gente precisa de uma manutenção. A gente precisa que isso, né, tenha algo que nos recarregue de volta. Só que dentro, vamos entender o que é a aura exatamente. Bom dia! A aura, ela é o nosso campo prânico. O que é o campo prânico? A nossa energia sexual. O que é energia sexual? Quando a gente fala de energia sexual, a gente está falando de energia viva de criação. Antes de eu explicar isso, deixa eu contar uma historinha para vocês entenderem, tá? Quando a gente fala de energia sexual, para vocês entenderem o ponto de criação. Vou dar uma explicação de quinta dimensão para mais, né? Vou dizer de quinta porque já não tem essa densidade que tem aqui. Primeiro que tu tem que entender que a aura, ela tem 3 camadas. A aura, ela é um campo eletromagnético. É como se tu fosse um imã ambulante. Ele vai atrair aquela frequência. Então, vamos dizer que tu é uma música clássica. Então, tu vai, né, a tua aura, ela tem uma frequência de música clássica. Então, ela vai atrair o quê? Mais tons de música clássica, mais tons de música clássica. Se tu é um pancadão, tu vai atrair mais tons de pancadão, mais tons de pancadão, entende? É a tua identidade energética. Assim como tu tem o teu RG lá, com o teu nome e sobrenome, tu também tem uma identidade energética, que é a frequência do qual tu vibra. E como tu não enxerga isso, tu tem noção daquilo que tu está atraindo para tua vida. É o que tá nesse corpo sutil, porque ele é invisível, tu só pode sentir ele. E a partir das coisas que te acontecem, tu começa a ver a forma que tu está vibrando, o que tem por trás daquela energia, daquela identidade. Essa frequência, ela tem 3 camadas, então o que ela constitui? A primeira camada é o campo etérico. O campo etérico é o único campo vivo.
dos campos sutis. Depois que tu, vai a óbito, esse campo não existe mais. Então, ele só existe a partir do campo astral, né? Esse campo astral é aquele campo que não precisa de descanso, que é por isso que tu sonha. E essa é a terceira camada da aura. A terceira camada, ela é feita pelo astral. O campo astral é o quê? É aquele campo que também carrega memórias do subconsciente. Então pensa que 5% de toda a tua vida é o que tu sabe que é consciente, é o que tu vê. Por isso que quando tu começa num processo de cura, tu começa a pensar assim, por que isso me acontece? E aí a gente vai lá e fala sobre um padrão, e tu fala, puxa, eu tô atraindo pessoas assim, assim, assim pra minha vida, tem acontecido assim, assim, assim na minha vida. E tu não entende, né? Tipo, puxa, eu sou tão positiva, eu queria que o meu trabalho desse certo, eu queria fazer mais dinheiro, mas parece que tem uma trava, parece que é alguma coisa que eu não consigo ir. E aí, tu vai entender que isso já é uma sincronicidade. É algo sutil que tá te mostrando aonde tá o teu desafio, aonde que tá aquilo que tu precisa ver. Porque daí tu precisa ficar muito na presença, pegar essa parte sutil e entender assim, tem uma mensagem aqui. É sobre a minha vibração interna inconsciente. E o que vai acontecer? A vida ela vai começar a te trazer às vezes sonhos, né? Uma simbologia, sinais. A gente adora ver um sinal, né? Ai, uma borboleta, ai, uma pena, ai, não sei o quê. Peço um sinal pro universo e a gente recebe, né? Como forma de sim ou não, horas iguais e tudo mais. O que acontece? Essa segunda camada é esse campo astral. A primeira camada da aura é onde tem o campo etérico, e esse campo etérico é onde ficam todos os nossos traumas. Então, ele é um campo como se fosse assim, um quartinho da bagunça. Ali fica todos os teus traumas. E esses traumas que vão fazendo esses rombinhos na aura. O que são esses rombinhos na aura? São desgastes energéticos. Que é quando tu te sente rejeitada, quando tu sente vergonha, quando tu sente medo, quando tu te sente inadequada, quando algo dói, tudo que tu reprime. Porque a gente foi feito para uma intensidade, né? A emoção vem, leva ali 1 minuto e meio, tu sente, passa. Só que nós fomos, né, incentivadas ao quê? Eu sinto e eu reprimo. E aquilo ali vai como se fosse assim, eu tô dentro de um balão e esse balão ele vai forçando, porque eu vou reprimindo aquilo que eu sinto, eu vou reprimindo aquilo que eu sinto. E aí o que vai acontecer? Todos os meus traumas, eles vão ficando nesse campo. E esse campo, ele também cria a nossa identidade. Então, quando eu falo de identidade ferida, eu opero através do medo da rejeição. Me sinto rejeitada. Então, é como se não tivesse nada para entrar em ti. Não tem troca. É um escudo de proteção. Tu opera através do medo de ser humilhada. Então, aonde tu chega, tu sente que as pessoas abusam de ti, né? Eu tenho medo de ficar sozinha. Então, por quê? A minha identidade é a identidade da pessoa abandonada, né? Eu tenho uma frequência de órfão. Então, parece que as pessoas têm pena de mim. Ou tu é aquela pessoa rígida, aquela pessoa controladora. Então as pessoas chegam e tu chega e tu tem aquela identidade de tipo assim, ser uma pessoa dura, ser uma pessoa ríspida, ser uma pessoa que tem uma energia mais invasiva. E fora que a gente tem 4 tipos de aura. Então, a gente tem uma aura que empurra, que é uma vibe de uma pessoa que é mais independente. A gente tem a gente pode ter uma aura que abraça. A gente pode ter uma aura que absorve, que normalmente a gente chama, né? Eu sou uma esponja energética, né? E a gente tem a aura que ela como se ela tirasse prints, né? Eu tiro um print e eu reflito aquilo. Que também é uma aura que dá um pouco de uma absorvida, né? E aí o que acontece? Todas essas auras, elas sofrem influência, né? E o nosso última camada, que é envolvida por essas duas.
o nosso subconsciente e os nossos traumas, que é a camada mental. Então, tudo que tá na primeira camada dos teus traumas, das tuas dores, desses eventos que te doeram, que não foram sentidos, que não foram nomeados, que não foram entendidos, e que tá ali nesse processo, né, do subconsciente ainda, que são eventos que acontecem, que a vida vai trazendo para que tu entenda sobre o que tá no teu conteúdo interno, começa a reverberar no teu mental. Pensamento, pensa sem parar. Então, o que acontece? O que é esse prana? O que é essa energia? O que é essa vitalização? Por que muitas vezes a gente pensa assim, eu tô cansada? Mas aí tu vai olhar, tô cansada. Eu dormi a noite toda, mas eu me acordo cansada. Não é um cansaço mental. É um cansaço, não é um cansaço físico, é um cansaço às vezes mental, psíquico, um cansaço da alma, um cansaço do espírito. Por que acontece esse cansaço? Porque tem a ver com essa aura. Então, normalmente, quando a gente tá com um corpo inflamado, que é o quê? Um corpo que não se movimenta, que não se exercita, que não se alimenta bem, que não se nutre o suficiente, que não tem o cabinho do carregador novo, provavelmente a tua aura não vai estar saudável, ela vai estar adoecida. E como que tu vai enxergar isso? Através do que te acontece. Cansaço, o jeito que tu te sente, a qualidade dos pensamentos que tu tem, aquilo que tu manifesta na tua vida. Então tu vai entender que essa aura, ela tá ali quase na UTI, entende? E aí quando a gente fala de prana, de energia sexual, de energia vital, vamos entender isso agora. Aí a gente vai dar uma pausa para entender lá a nível de quinta dimensão, tá? O que é uma energia sexual? Onde a gente tem um princípio masculino, um princípio feminino, que na união sagrada disso nasce uma outra vida, né? Então, na terceira dimensão é feito na matéria. Então, um homem, uma mulher, lindos, maravilhosos, se apaixonam através da paixão, né? Através da paixão é o que? Aquele fogo. Então, através dessa paixão, esse homem, essa mulher se conhecem, se amam, decidem ter um filho. E para ter um filho precisa do quê? De um ato sexual na matéria, tá? Então, a mulher tem um útero, o homem tem um espermatozoide, eles têm esse ato sexual e o fecunda a mulher e dali começa a nascer uma criança. Por quê? Porque os dois têm um desejo. Os dois estão na paixão. A paixão é o quê? É a potência, é o fogo, é a libido. Então, eles estão dispostos a tudo para ficar juntos. Agora a gente corta para a quinta dimensão. Como que acontece essa energia tirando esse ato sexual, tá? Eu fiz essa conexão para vocês entenderem. Quando a gente fala da terceira camada da aura, que é esse processo mental, a gente fala o quê? A gente fala sobre a energia de criação. A energia de criação no estado mental. Então, a gente também tem essa criatividade no estado mental. Como que, vamos dizer assim, os arcturianos, tá? Como que os arcturianos, eles usufruem disso? De um nível, de uma consciência mais elevada. Lá, como que nascem, né, novos arcturianos na quinta dimensão? Esses são escolhidos o princípio masculino e o princípio feminino. Um arcturiano e uma arcturiana. Tanto que lá nós temos o senhor de Arcturus, a senhora de Arcturus. Não tem só um. Lá eles respeitam muito os princípios das polaridades, masculino e feminino. Quem trabalha com o sistema arcturiano de cura, né, entende que toda vez que vem o símbolo do senhor de Arcturus, a gente precisa ativar da senhora de Arcturus. Nenhum dos dois trabalha sozinho. Então, eles prezam muito por esse equilíbrio, pela essa integração e não pela dualidade. Logo que
Como que são feitos os bebês lá? Que é essa energia sexual também. Que aqui é feito na matéria, com o corpo, no ato sexual. Lá é feito a nível mental. Então entenda que a gente também usufrui desse nível mental, que é a nossa criatividade. Então o que que acontece? A gente vai pegar, vai olhar, que eles escolhem o princípio masculino e o feminino, acontece uma preparação desses seres e eles são o que? Auxiliados por anciões, né? Que já estão com a aura violeta. Porque as crianças só podem andar com os anciões lá, porque eles não têm ego e eles prezam pelo quê? Pela ascensão. Então, crianças, elas não se relacionam com quem não tem essa aura violeta, para que o povo, né, ascensione. Só que aqui a gente não tem essa ideia de que a gente precisa expandir a consciência. A gente fica assim, porque no campo do desejo, e ali fica parado, né? Então, quando a gente chega lá e olha como as crianças são feitas, é o quê? No momento certo, né? Porque é como se fosse uma gestação, o preparo é dos próprios seres, eles entram em fusão mental. E essa fusão mental, né, de quando eles estão preparadíssimos para essa fusão mental, que é a energia de criação, que chamamos de energia sexual, ela é como se fosse uma explosão, que o Hélio Couto chama de colapso da onda. É como se fosse uma aceleração, né, das moléculas e que nasce um novo ser. Então pensa que aqui na 3D, como que isso acontece? A manifestação é isso. Então, a minha aura preparada, com a minha a aura saudável, o meu prana saudável. Por quê? Porque eu movimento meu campo, porque eu cuido das minhas emoções, porque eu cuido dos meus pensamentos, porque eu cuido da minha alimentação, do meu corpo, de tudo. Eu dou conta dos 4 elementos que ele funde para o 5º. Então, água, ar, né? Emoções, pensamentos, terra e fogo. Então, corpo e espírito. E aí eu vou pra quinta, pro espiritual. Quando eu consigo organizar os 4, eu vou pro espiritual, que é o éter. Tudo que é. Eu adentro tudo que é. E aí, o que acontece nisso, né? Ele tá conectado com os nossos chakras. E esses chakras, né, quando a gente fala da Kundalini, que é sobre a energia sexual, é como se ela subisse completamente tudo na nossa coluna vertebral. E no momento que ela chega aqui no último chakra, que é o chakra da coroa, há uma canalização. Então a gente precisa dessa energia lá do básico, que é a energia telúrica da terra, de uma criação, e essa energia subir até a nossa coroa. E aí que a gente canaliza, tem projetos, tem ideias, usufrui da nossa criatividade e expande, né? Então, a partir dos nossos pensamentos, que é a terceira camada, a gente já está usufruindo dessa energia de criação, dessa fusão de ideias. Então, aonde a gente vai, já tem isso, percebe? E aí, o que começa a acontecer? O que a gente precisa entender? Que essa nossa aura, ela tem uma identidade e, dependendo, ela vai ter um monte de questão. Então, nós temos cores, cada cor tem uma frequência, cada cor vibra numa frequência ideal. Então, todo mundo tem uma cor em potencial, que é o quê? Que eu chamo de aura base. Essa aura base, ela é chamada de aura base porque ela é mais parecida com a tua personalidade. Então, se tu é uma pessoa mais espiritual, uma pessoa mais sutil, a tua aura ela vai ser mais violeta. Não tem aquele papo de, qual é a aura mais benevolente? Não vem com esse papo pra cá que eu já vou te dar uma surra de consciência. Não tem, gente, tá? Vamos parar com essas bobajadas de a minha aura é tão límpida, vão se catar, tá? Vão se catar com esse papo de ascensionados.
Então, assim, cada pessoa tem a aura que é possível, não tem aura boa, não tem aura ruim. Tem densidade, tá? E tem sutileza, tem leveza. Então, quando a gente tem uma densidade, a gente vai estar correspondendo a uma aura que está em desequilíbrio. Então, é um excesso de cor ou uma carência de cor. Então, nesse campo, quando a gente tem traumas, quando a gente tem muitas questões emocionais, essa aura ela vai calibrar de acordo com aquilo que tu está sentindo. Só que muitas vezes a gente fica presa num processo mental. E esse processo mental, tentando descobrir o que é, ele não serve de nada. Primeiro porque a gente só consegue entender um processo que está acontecendo dentro de nós, tipo, eu quero entender por que eu me sinto assim. Tu nunca vai entender por que tu te sente assim antes de sentir. Porque a gente sente muito mais coisa do que pensa. E aí tu pensa, como assim? Mas eu penso demais. Então, se tu pensa demais, tu sente muito mais. Por quê? A gente tá o tempo todo sentindo, só que a gente não consegue processar. Por quê? A gente sente e reprime, sente e reprime, sente e reprime, sente e reprime. No momento que a gente sentiu e reprimiu, o corpo ele não conseguiu finalizar o processamento do sentir. Então, se ele não consegue finalizar esse processamento do sentir, ele não consegue logo discernir aquilo. Ele não consegue entender. O insight vem a partir de quando tu te permite sentir. Então, eu tenho muito medo. Tu precisa sentir aquele medo, porque quando tu sente, tu vai deixando a emoção ser processada dentro do teu corpo. E aí tu vai liberando energia. Quando a gente fala de fluxo, é isso. A gente acha que fluxo é movimento. Fluxo é movimento, mas é um movimento emocional. Da mesma forma que tu precisa de um movimento para fazer um exercício, tu precisa de um movimento de sair da tua casa até o teu trabalho, sair da tua casa até a casa da tua mãe. São movimentos, né? De um lugar onde tu tá pro outro. O nosso sentir é a mesma coisa. Então, o fluxo, o movimento emocional é a mesma coisa. Não é, cancela, 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 fingir que tá tudo bem. Por isso que o processo de manifestação muitas vezes não dá certo. Porque te ensinam errado. Te ensinam a falar assim, ó. Eu sou rica milionária. Sendo que tu tá dentro de um processo de uma dor ou de um problema financeiro. Eu ainda vou arranjar um grande amor. Sendo que tu nem sentiu o luto e tudo que tu precisava sentir de um relacionamento ou de um casamento passado ou de alguma coisa que não foi processada. Entende? O que é a manifestação? É tu lidar com a realidade. Então, tu chegar e falar estou com uma grande questão amorosa, uma grande questão financeira, mas eu escolho mudar isso, me tornar uma pessoa que sabe resolver essa questão. Isso é manifestação. O resto é mentira. Então, o corpo e o cérebro, eles entendem a mentira. Então, se tu fala, sou rica milionária, e tu sabe que na tua conta tem 100 reais, na conta de um rico milionário teria 100? Não, teria 1 milhão, por exemplo. Então, por isso que a gente fala que quem mente não cria. Que mente é o quê? É um apoio àquilo que tá te destruindo. Tu não consegue manifestar, porque não tem energia vital para aquilo, tu não te tornou a pessoa. Só que a gente consegue só se tornar a pessoa que manifesta quando a gente lida com a realidade, com o real. O resto é fantasia. Ninguém cria a partir de fantasias, percebe? Olha o gato ali se espreguiçando. Vem, menina. Então, o que a gente fala? A gente precisa entender essas 3 camadas, né? E aí, quando a gente fala de manifestação material, porque é muito fácil, de certa forma, manifestar dinheiro. Porque o que acontecia muitas vezes, né? E o meu protocolo da aura foi o protocolo que mais fez sucesso. Foi o protocolo que eu digo que mais fez sucesso porque foi o que eu mais vendi, foi o que as pessoas mais se encantaram e o que teve os resultados materiais. Por quê? Porque dentro do campo dessas pessoas existia essa materialização. Materializar coisas é fácil, materializar dinheiro, materializar
casa, conquistas materiais, né? Ah, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero alugar uma sala, eu quero isso, eu quero aquilo. Qual é o desafio? O desafio é sustentar uma nova identidade que não precisa ficar correndo atrás disso, que flui. Isso é verdadeira manifestação, né? É onde eu paro de manifestar coisas e eu manifesto o meu estado de ser, quem eu sou. Quem eu sou é capaz de materializar absolutamente tudo que eu desejo, né? Só que essa pessoa, essa identidade, ela é construída através dessa identidade energética. Porque no momento que eu sinto medo, então agora, se eu começo a ficar meio estressada, a minha aura, com certeza, se vocês pudessem ver, a minha aura, ela ia mudar de cor. Quando eu sou uma pessoa que tem baixa autoestima, né? Ai, eu sou muito insegura. Então, essa insegurança, ela vai mudar a frequência da cor. Então, a insegurança, ela tem uma cor, o orgulho tem uma cor, a vergonha tem outra cor, a culpa tem outra cor. Então, ela num estado neutralizado, que é um estado de segurança, confiança, provimento, prazer, autoestima, amor próprio, falar a sua verdade, ter a intuição, ela tá num estado neutralizado. Por isso que uma aura saudável seria uma aura fechada, sem furos, expandida, branca. Por que branca? Porque a maior parte branca, né, gente? Porque a gente é muito, vamos dizer assim, vulnerável. A gente tá o tempo todo sentindo coisas. E a gente também tem uma aura base, que é o mais parecido com a nossa personalidade. Então, o que vai acontecer? Ela tá saudável, né? Então, ela tá mais clean. Que é o quê? Quando a gente tá lá, quando a gente tá no colégio, ensina o quê? Que o preto é a ausência de cor. E a mistura, na medida de todas as cores, ela dá o branco, né? A nossa aura é a mesma coisa. Então, quando a gente fala assim, ai, que pessoa pesada, que pessoa obscura, sentir um peso, não é que seja uma pessoa ruim, não é que seja uma pessoa negativa. A gente dá um nome de energia positiva e negativa, por quê? Porque o corpo sentiu como conforto e desconforto. Então, no meu cérebro, desconforto é negativo e o conforto é positivo. Mas não existe essa coisa de positivo ou negativo, existe uma densidade, uma sutileza. Então, quando a gente fala assim, ai, essa pessoa tem uma energia negativa, gente, pensa assim, ó. Quando alguém vem pra ti e te fala alguma coisa que te traz um peso, te dá uma responsabilidade, sabe? A pessoa vem e te cobra alguma coisa que aquilo ali ficou pesado pra ti. Ela depositou uma expectativa em ti. Então tu sentiu aquela energia e tu sentiu um peso na hora, assim. Aí quando tu sente aquele peso, é o peso do quê? Dessa energia pesada, não processada da pessoa, que ela quis dividir contigo. E aí, quando tu compra aquilo, tu sente aquela coisa assim, meu Deus, que peso isso. E aí tu fala assim, ai, energia negativa. Não é energia negativa. É porque porque demora um pouco pra tu processar aquela densidade que foi absorvida pela tua aura. Então tu precisa de um tempo, né? Eu digo que é uma digestão, um metabolismo lento. Igual se tu come churrasco, quando tu come uma sopa. Então aquilo vai sendo processado dentro de ti para tu entender o que significa esse peso emocional, né? Até que a tua aura calibre. Ou tu pode te trancar, fechar e ficar sentindo aquele peso, ou tu pode sentir, processar e devolver. Tipo assim, não, eu não vou comprar isso como verdade, né? Por quê? Porque nós somos muito influenciáveis energeticamente. Então, muitas das vezes, se a gente pudesse ver as auras, e eu vejo muito isso nos meus atendimentos da mesa do Despertar da Potência, porque a gente trabalha com essa liberação de pontos energéticos que têm energia reprimida, o que vai acontecer? Onde tem essa energia reprimida, é uma cor ali que ficou estagnada. Então, tu fica vivendo esse looping. Então, por exemplo, a culpa. A culpa, ela tem uma cor de um laranja pálido. Então, provavelmente, se eu olho pra ti e vejo que tu tem um laranja pálido, principalmente nessa região do quadril, então, às vezes, a gente vê uma pessoa que tem
uma barriga ou um culote, eu já vejo que ali tem energia reprimida. Ou um peito muito grande, eu já vejo que ali tem uma falta de nutrição, uma energia reprimida. Não que esse peito vá diminuir, mas a pessoa ela pode escolher fazer uma cirurgia daquele peito, entende? E aí ela tá em busca daquela cura, ela tá conseguindo se curar. Então, quando a gente olha que tem, tipo, por exemplo, uma gordura localizada ali na parte do quadril, né? Ali tu já começa a ver que tem uma energia reprimida. E aí, aquela energia reprimida acontece o quê? Eu vou ali e entendo, né? Eu vou. Vamos ver que cor que tem aqui. Só que assim, gente, essas energias é super possível de qualquer pessoa ver. Qualquer pessoa ter uma leitura simbólica. Só que ela não pode misturar o emocional. Por que que muitas das mulheres, elas têm uma intuição afiada, mas elas não confiam na intuição? Não confiam na intuição porque misturam a emoção. A gente não pode misturar a emoção, né? Ó, Carol, sabe depois que do despertar da potência que tu fez em mim, nunca mais olhei as coisas pelo olhar do vitimismo. Às vezes é só a espiritualidade usando aquela pessoa pra me dar clareza ou não. Eu tô tão segura de mim. É isso, por quê? Porque tu entende que tipo assim, tu pode manipular qualquer coisa na tua vida. A manipulação de energia é sobre isso. Eu crio a realidade através daquilo que eu sinto e eu penso e o conteúdo que eu tenho dentro de mim. Tudo coopera para o meu bem, como diz a Paula Gasparini, né? Tudo, absolutamente. A leveza da vida é isso. Não é que a gente, vou ter uma vida boa. A vida, ela nunca vai melhorar em questões mundiais, assim, né? A gente tá na terceira dimensão. Nós nos tornamos mais maduras e mais fortes. O nosso olhar melhora. A forma que a gente lida com as coisas melhora. É igual uma criança, né? A criança, ela acha muito difícil, por exemplo, começar a andar de bicicleta sem rodinha. E nós adultos, nós andamos de bicicleta sem rodinha, tipo, naturalmente. Uma vez que a gente aprendeu, não esquece mais. O corpo sabe como faz, né? Consigo ser vulnerável e sentir o que antes era uma dificuldade. Ganhei na vida. Exatamente. Tu sabe como conduzir a tua vida agora. Porque tu entendeu o teu padrão. Por isso que eu falo, uma vez que a gente entende a trilha do nosso comportamento e como a gente chega nas coisas, que é, eu estou chegando aqui e eu sei que eu tenho a ferida da rejeição, por exemplo. Então a minha tendência vai ser fugir. O que que as pessoas pensam hoje? Eu preciso curar a minha ferida da rejeição. Eu preciso dar um jeito na minha criança interior. Todo mundo odeia a sua criança interior porque acha que ela é um problema e na verdade ela é a solução. Então a gente não precisa excluir a criança nem a dor dela. A gente tem que integrar, né? Então eu sei que quem tem essa identidade ferida é a minha criança interior. Então eu vou ali ensinando ela como lidar com aquilo da melhor forma e amadurecendo ela, para que eu lide com ela, ela lide comigo. Porque no momento que eu excluo a minha ferida, no momento que eu falo assim, eu vou só, me deu uma vontade de comer um doce, eu vou só comer um doce porque eu vou agradar minha criança interior. A tua criança, ela precisa de um doce ou ela precisa ser vista? Aí tu pensa assim, nossa, quantas vezes tu tava de manhã chorando e dizendo, mãe, quero colo. E a tua mãe, tá, come aqui um sorvete. Dá um mamar pra essa criança. O que que a maioria das pessoas fala? Ela quer mamar, ela quer teta. E a criança, ela nunca para de chorar. Aquela criança, ela quer um olhar refinado por uma necessidade dela. Então, quando não é fralda, não é cólica, não é fome, o que que é que aquela criança precisa, né? Então, se a gente aprendeu a ser regulada com isso, fica quieta, não precisa chorar, toma uma mamá, come alguma coisa. A nossa programação hoje é reprimir exatamente o comportamento que a gente aprendeu. Porque se hoje a gente fala assim, eu tenho problema com a minha mãe, claro que tem, e tu é igualzinha a ela com a tua criança. Tu faz as mesmas coisas que ela fazia pra tua criança interna. Então tu acha que
a tua criança é birrenta, ela é ruim, ela é mal educada, ela é terrível. Porque a primeira coisa que a gente pergunta é como é que foi a tua infância. Ai, eu era terrível. Tu era terrível mesmo ou tu comprou um rótulo? Entende? Isso ela vai lapidando a tua identidade. Então, quando tu entende que se tu excluir isso ou aquilo, tu desfragmenta, e isso tá numa identidade da tua aura. Isso que eu falo de identidade ferida. Então, quando a gente fala aqui de aura, potência e dinheiro, o dinheiro é um desejo de todo mundo. Só que se o teu desejo for na dor, esse dinheiro vai vir, a prosperidade ela vai vir de um jeito muito diferente daquilo que tu acha que ele tem que vir. Porque tu tem que sustentar um ser e não um ter. Manifestar é fácil. Se tu começar a pensar, não em dinheiro em si, mas em coisas que tu quer ter e que o dinheiro pagaria. Rapidinho esse dinheiro aparece. Rapidinho tu quer. Quando tu quer muito, eu quero comprar um curso, eu quero comprar um carro, eu quero uma lancha. Se tu ficar obcecada nisso e não pensar no valor financeiro, rapidinho tu manifesta isso. Porque daí tu adentra as infinitas possibilidades. Mas só que ninguém paga pra ver. Todo mundo fica preso no quê? Na forma que eu acho que as coisas têm que vir, né? E essa identidade ferida que eu falo é a identidade do qual eu respondo à vida. Então, se eu não sei que a minha aura ela tem uma identidade de abuso, rejeição, controle, aonde eu for eu vou tentar controlar, eu vou achar que aquilo é normal. Aonde eu for eu vou tentar fugir. A ferida do meu negócio é a ferida do abandono. Então eu nunca vou me dar conta que tudo que eu ofereço, o preço que eu ofereço, a forma que eu ajo, o jeito que eu me posiciono, é porque eu tenho medo de ficar sozinha, eu nunca vou conseguir ser autêntica. E isso está tudo, absolutamente tudo na nossa identidade energética. Então, muitas das vezes é o quê? A gente tem como se fosse cordões energéticos, que as pessoas falam de esses cortes, né? Fazer um divórcio energético. O divórcio energético é o quê? Tudo que eu acho que eu devo para os outros ou que as pessoas devem para mim, porque eu ainda me sinto pequena e impotente. Então, qual é o discurso da internet hoje? Ai, porque os homens fizeram as mulheres isso, aquilo. Ai, porque tem muito profissional picareta e as pessoas e a pseudociência e não sei o quê. Gente, todo mundo é adulto, ninguém é inocente. Só que as pessoas se comportam como crianças inocentes. Como se tipo assim, ai, olha o que fizeram pra mim. Tudo que fizeram pra ti, que foi, meu velho? Tudo que fizeram pra ti foi com a tua permissão. Porque tu... Só que o que acontece? Naquele momento, tu não tinha compreensão e maturidade suficiente pra dizer, eu não permito. Tu não vai me fazer mal. Eu não vou proteger o teu caráter. Vamos expor sim, né? Por que muitas mulheres hoje elas são violentadas e elas se mantêm quietinhas? Porque elas são coagidas. Só que começam a ainda ter um discurso de que elas são impotentes. Então elas ficam ali com medo daquele homem. Ao invés delas agirem. Agirem como? Chamar uma polícia, já saberem reconhecer, ter aquele faro fino que já reconhece quando um homem vai ser violento, o padrão que elas estão conectadas, quando um profissional tá mentindo e arcar com a consequência da sua escolha. Então, no momento que a gente se coloca pequena e impotente às situações, a gente perde poder pessoal. Quando a gente quer controlar os outros, manipular, principalmente quando a gente é boazinha. Quando a gente vibra nesse arquétipo da filha boa, da obediente, ai, daquela que é tão, sabe, assim, agradável, boazinha, ai, que quer ser, assim, o alecrim da terra, eu quero ter palavras boas. Gente, a gente não sobrevive aqui na terceira dimensão. A gente só vai tomar na cara, tomar no cocão. Porque não adianta tu querer ser boa. Isso é uma utopia. Isso é uma bobice. Entende? É uma forma ali de uma identidade distorcida porque tu não entende a realidade da vida. Entende? Então, tu vai sofrer, tu vai chorar, tu vai achar que o mundo é terrível, que as pessoas, ai, o mundo tá terrível. O mundo sempre foi terrível, ele só está
exposto cada vez mais para que tu te fortaleça. Então, ele também faz parte dessa identidade energética da tua aura. Então, ela precisa ficar saudável, o teu corpo desinflamar, a tua consciência expandir, porque se o teu corpo ele não tá em movimento, tu não te alimenta bem, tu não dorme bem, tu não movimenta essa energia, esse prana dentro de ti, o que vai acontecer? O teu cérebro, que é a terceira camada, que é o mental, né? Ele vai começar a ficar esquizofrênico, que nem eu digo, sabe? Tu vai parar em ciclos viciosos, então tu pode ficar compulsiva em sofrer, compulsiva em se preocupar, compulsiva em pensar coisa ruim, e tu vai começar a vibrar neste campo, entende? Tu vai entrar numa escassez de si, porque tu tá investindo essa energia, lembra da fusão mental? Então o poder do teu pensamento, que é essa camada da aura, ela vai direcionada para uma coisa que te destrói, que te devasta. Porque provavelmente um dos princípios dessas polaridades do teu masculino e do teu feminino está em desequilíbrio. Então pode ser que tu seja aquela pessoa tirana contigo, crítica, super controladora, que se cobra o tempo inteiro, que se julga o tempo inteiro. Então é o desequilíbrio do teu masculino. Ou, ao contrário, aquela pessoa que é muito fragilizada, que se sente sem força, que a gente chama de vitimista. E, gente, o que é ser vitimista? É se achar impotente, achar que eu não posso, que é errado ter as coisas, que tu não vai brilhar, que tu não pode ter, que é muito difícil, que tá muito longe, que tu não consegue, que não é pra ti. Todos esses pensamentos é um pensamento vitimista. Alguém te xingou e tu não teve força pra xingar de volta. Aí a pessoa me ofendeu, mas eu escolhi porque cada um dá o que tem. Tu deu bobeira. Porque no momento que uma pessoa te ofendeu, tu não teve força pra ofender de volta, porque tu acreditou, tu não teve o discernimento e tu acredita que ser boa é a melhor saída. Tu foi boa pra quem? Pra ele? Pra ti tu não foi. Porque tu ficou ressentida, remoendo aquilo e pensando, meu Deus, por que essa pessoa me tratou mal? Porque tu não deu limite, porque tu permitiu. Vítima, entende? Na verdade, ninguém busca se conhecer de verdade. Exata. Ai, Carol, tu falou tudo. É sempre culpa do outro. Ninguém entende por que atraiu o padrão. É uma identidade energética. Eu já vejo pelo comportamento a identidade energética. Temos que ter autorresponsabilidade na nossa vida que vibramos e atraindo. Exatamente. Né? Então, assim, não é legal ficar perto de quem fomenta isso, né? Tipo assim, ai, fulano não é bom pra ti. Então vaza dali, sabe? Não, mas eu vou tentar ver se eu tenho paciência com a pessoa. Não tenta. Saiba te proteger. Grande questão é que as pessoas elas não sabem se preservar. E aí, como elas não têm essa identidade sólida, elas tentam botar uma identidade aonde elas acreditam que é possuindo coisas fora. Aonde, se eu mostrar que eu tenho coisas, eu sou poderosa. Quando essas coisas faltam, né? Quando a gente demanda poder a alguma coisa, quando a gente fala sobre... Hoje tá começando, né? Saiu aquelas palavras antigas. Ai, cliente de alma. Ai, leveza, fluidez. Essas palavras, né? Faleceram. E uma nova palavra na internet tá sendo agora enaltecida, que é sustenta. Tu não tem sustentação. Sustenta. O que é sustentar uma energia? Sustentar uma energia é aquilo que eu falo de bancar. Como dizia o meu pai, tem que ter culhão, né? Eu sou isso e pronto. Eu não negocio aquilo que eu sou. Eu não negocio o meu poder pessoal. O que é o nosso poder pessoal, gente? É esse prana, é essa energia em movimento, essa força. Pra quê? Se veio uma demanda na minha vida, eu vou lidar. Se uma pessoa me tirou do sério, eu faço o que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Às vezes é se afastar e às vezes é xingar a pessoa de volta.
Por isso que eu falo que a minha mesa do Despertar da Potência, deixa eu mostrar pra vocês aqui minha mesa. A minha mesa, eu sempre digo assim, ela é uma mesa livre de julgamentos e ela não trabalha com falso moralismo. Porque eu dou a resolução pra pessoa. Às vezes eu falo assim, ó, o campo tá tal, se requer tal. E às vezes vai requerer o quê? Uma treta. E às vezes eu vou dizer, ó, tu vai ter que arranjar uma discussão, uma briga. E a pessoa fica assim, ai, eu não vou. Falsa moralista. Uma pessoa que não conquista nada na vida porque ela julga as coisas. Devolver o desconforto é libertador. Sim, se isso te faz bem, sim. Se isso resolver a demanda que tu tá presa, sim. Entende? Às vezes não, às vezes é desgaste de energia, porque tu vai ficar remoendo, ruminando, vai te fazer mal. Mas tu tem que saber o que vai te fazer bem e o que não vai te fazer bem. E normalmente as pessoas escolhem, tipo assim, eu vou dar o que eu tenho. E não porque elas não querem responder, é porque elas querem manipular. E isso também não é certo. Só que as pessoas, elas não param, porque elas falam assim, eu quero ser igual um anjo na terra. Ninguém tá nem aí. As pessoas, elas se acham muito importantes, a benevolência dela é muito importante. Na terceira dimensão é sobrevivência. Só tem que expandir a tua consciência para entender que não existe mais a sobrevivência. Mas o teu cérebro ainda é primitivo, então tu precisa de treinar isso. Treinando o cérebro, que é esse campo mental, tu treina a tua energia. E aí tu começa a calibrar uma nova frequência energética, nessa calibração, né? E sábado vai ter um workshop da Alquimia das Auras. Por que que é a Alquimia das Auras? Exatamente para tu trabalhar nessa... Que nem eu digo, a alquimia é o quê? Eu transmuto, eu transformo, eu crio. Eu pego todos os meus segredinhos e eu transformo qualquer realidade. Então, no workshop da Alquimia das Auras, o que a gente vai fazer? A gente vai entender sobre as auras, a gente vai entender as cores, a gente vai falar sobre esses processos, né, de dor, de identidade energética, e tu vai conseguir entender, fazer a leitura disso, né? Treinar o teu olhar para sair desse emocional e treinar o teu olhar a partir dessas cores, a partir de, tipo assim, ler campos energéticos. Tu entender as intenções das pessoas, tu entender aquilo que tá acontecendo contigo, tu fazer a leitura de campos, de ambiente, dessas coisas todas, tu entender como funciona realmente o teu campo energético e tu não ficar mais refém, tu não ficar mais refém daquilo que as pessoas te dizem, ficar em dúvida de como tu te sente, porque tu vai saber fazer leitura energética, tu vai saber o que acontece com o teu campo, quais as cores, quais os desequilíbrios, tu vai ter que treinar isso, tu vai ter que... Quando tu entende isso, né, o que eu vou te ensinar? O que é intuição? É a leitura simbólica das coisas. Só que ela não pode ter emoção junto. Ela vai ter o quê? Ela vai ter uma leitura limpa, aquilo que tu confia, para tu confiar em ti. Por que muitas pessoas falam, eu sou insegura, eu tenho síndrome da impostora, eu não tenho coragem, né? Eu não tenho coragem aqui, eu tenho medo, falta amor. Tem medo, falta amor. Por que acontece isso? Não é só uma questão emocional, não é só entender com a cabeça, é no corpo, é no teu sistema energético. Por que eu tenho medo? Porque provavelmente tem alguma cor em desequilíbrio. E tu vai aprender a botar isso em equilíbrio para que tu treine para viver um novo padrão. Então, se hoje tu tem vontade de ter coisas, né? Eu quero alcançar XYZ. E tu ainda não tem isso na tua vida, é porque o teu campo ainda não é essa pessoa que vai alcançar esse resultado. Então não adianta tu botar esforço. Tu tem que calibrar a tua energia, tu tem que entender aonde tá essa questão, e quando tu entende onde tá essa questão, isso vem rápido. Então não é sobre ter as coisas, é quem eu sou
para manifestar o que eu tenho. E no workshop da Alquimia das Auras, é isso que tu vai aprender. É isso que tu vai aprender. Quem eu sou, quem eu quero ser. Então, quem eu quero me tornar vai ter que ter um trabalho energético para que isso flua mais rápido, para que isso venha realmente sem esforço, porque enquanto tu está te esforçando, não é inteligente isso. Enquanto tu tá te esforçando, tu tá perdendo energia vital. E quando tu perde energia vital, o teu campo eletromagnético perde força. Entende? Então é como se tu estivesse indo na academia treinar, fazer força sem te alimentar. Sem, por exemplo, comer, sem fazer exercícios corretos, porque tu acreditou que é fazendo força. E na verdade não, tipo assim, se eu me alimentar bem, se eu cuidar de mim, se eu dormir certo, eu vou ter força. E na verdade tu tá perdendo energia. E aí quando a gente perde energia, essa aura ela vai ficando escura, sem prana, sem cor. Aí que a gente entra em processos depressivos. A pessoa cansada, ela tem uma aura cinza. Se ela não cuidar desse cansaço, vira depressão. Por que as pessoas elas ficam tristes? Porque elas já estão começando num processo depressivo. E isso é um sistema energético. Então eu preciso me nutrir. É uma carência é uma deficiência de energia, entende? Então, se eu boto mais esforço em alguma coisa que tá me consumindo, não é inteligente. Só que enquanto a gente não tem essa informação, a gente acredita que é através do esforço. Só que é diferente. O esforço e o sacrifício. Então, se eu tenho energia e coloco um pouquinho mais de esforço para dar um salto quântico, é o que? Eu estou me alimentando de alguma coisa para dar um salto quântico. E é diferente quando eu já não tenho energia e eu boto esforço. Aí é gasto, aí é perda. E eu entro em carência, em deficiência. É a mesma coisa quando tu vai fazer teus exames de sangue. E aí tu fala assim, tô me sentindo tão desvitalizada, tô me sentindo isso, tô me sentindo aquilo, tô me sentindo tonta. Aí o médico fala, vamos fazer um exame de sangue pra ver. Aí tu chega lá, falta vitamina B12, falta vitamina D, não pega um sol, não se alimenta direito. O que tu vai fazer imediatamente? Vamos repor isso aí. O médico, ele não vai dizer assim, então tá, vamos começar a academia, tu primeiro tem que desinflamar o teu corpo. Tu nunca vai conseguir emagrecer assim, vou começar então a fazer academia e vou continuar comendo meu X toda semana. É impossível. É muito melhor tu emagrecer começando a mudar tua alimentação para uma alimentação saudável e aí depois tu faz exercício. Aí tu tem que tá com as tuas vitaminas normais. E aí o corpo ele entra em funcionamento, ele queima aquilo, ele queima a gordura e ele entra num processo de emagrecimento. Entende? Só que o que as pessoas acham? É só ir pra academia que eu vou emagrecer. E às vezes as pessoas ficam na academia e, eu não tô emagrecendo, não tô vendo resultado. Por quê? Porque o corpo continua inflamado, ela não sabe das vitaminas do corpo dela, ela não faz um check-up, ela não consegue estabilizar o corpo para que o corpo consiga fazer a função dele de diminuir de tamanho, queimar a gordura. A pessoa tá ali muito tempo em processamento, né? Muitas vezes o emagrecimento ele também está conectado com o chakra esplênico, né? Que é o chakra do ventre. Nas mulheres, questões uterinas, memórias uterinas. Gente, eu emagreci 23 quilos. Lógico, me alimentando, mudando minha alimentação e me exercitando. Mas me exercitando, sabe quanto? 2 vezes na semana. Não era todo dia, não era me esforçando. Foi mudando a minha alimentação e fazendo limpeza uterina por 3 anos com a minha mesa do útero sagrado. Fazendo limpeza uterina, eu emagreci 22 quilos de uma forma... Então pensa, se a gente consegue alcançar resultados, fazer uma nova relação com a comida, uma nova relação com o corpo, uma nova relação com a vida, com o movimento. Hoje eu corro. Na minha cabeça nunca que eu gostava de correr. Entende? Então, tu pode mudar a tua relação com a tua vida, com as tuas relações, com a tua mãe, com a tua família e principalmente com o teu trabalho, com o teu dinheiro.
Se tu entender que tu muda. Ó, entrei na academia e levei 3 meses para emagrecer. Trabalhei a compulsão e fui na raiz com o treino. Dieta e terapia, 23 quilos em 3 meses. Olha aí. É isso? Não é uma coisa só. Entende? Então, precisou treinar a mudança da identidade energética, que antes era compulsiva. Só que daí depois a gente precisa ver outras transferências. Por quê? Saio da compulsão alimentar. A identidade que está viciada em compulsões, em ficar preso num looping, depois pode ir para outro lugar. Ah, então eu vou ficar compulsiva e me preocupar. Agora eu vou entrar num vício em preocupação, um vício mental, já que eu movimentei o meu corpo. Então a gente tem que estar atenta nisso, entende? Então, é um processo que é sempre energético, sempre vai ser energético. E na Alquimia das Auras, é exatamente isso que eu quero te ensinar. A tu entender e compreender a fundo o teu sistema energético para tu parar de gastar energia em vão. Para tu definitivamente parar com o esforço e sair dessa crença. Porque tem essa crença aí também como uma identidade energética de é através do esforço. Quando eu tenho culpa de descansar. Não existe culpa de descansar, gente. Imagina, que nem eu falo assim, ó. Tu tá louca pra fazer xixi. E o teu corpo tá ali com a tua bexiga cheia. E tu vai dizer, não posso fazer xixi. Até tu não aguenta mais fazer xixi nas calças. O corpo cansado é a mesma coisa. Não posso descansar. Vai dormir, não enche o saco. Ou ficar perguntando assim, ai, eu tô cansada. Quando a gente fica falando, ai, tô tão cansada. Sabe o que isso quer dizer? Que tu tá pedindo autorização pra alguém dizer assim, então vai descansar. E tu fala, ai, eu tenho que descansar, né? Não deve satisfação pra ninguém. Ninguém mede o teu ritmo. Ai, eu tô tão cansada, mas é que eu tenho o quê? Não tem que nada. Não tem que nada. Isso prova que a tua energia tá pra fora. Tu tá... Por que tu te desgasta tanto? Por que tu tá sempre cansada? Porque tem um cordão energético que busca aprovação. Quando a gente é aquela pessoa que tá sempre... que tem medo do julgamento e busca aprovação, a gente não tem um sistema autônomo energético. A gente tem um sistema que a gente chama de possessão. Onde eu fico presa a uma ideia. Então, é a mesma coisa que, tipo assim, eu quero mudar de vida. Mas toda vez que a mudança vem, então assim, Nath, eu quero tanto entender desse sistema energético, eu quero muito ir pra Alquimia das Auras. E aí eu falo, eu vou dar esse curso. Aí tu fala assim, mas é que agora eu não posso. Por que tu não pode? Porque o teu sistema energético, ele tá viciado, ele tá preso nessa identidade antiga. Ele não consegue atravessar. Porque daí vem um monte de coisa. Eu não tenho dinheiro, e eu não vou poder nesse horário, eu não sei o quê. Começa a arranjar um monte de desculpa pra não fazer aquilo. Por quê? Porque isso te custa uma travessia. Porque isso vai te custar o quê? Esse movimento energético que pro corpo parece perigoso. Por quê? Porque ele vai precisar agir de uma outra forma. Ele vai precisar pensar de uma outra forma. É a mesma coisa quando tu vai pra academia. No primeiro mês o teu corpo fica todo dolorido. Então, hoje foi dia de perna, a perna dói. Por que a perna dói? Porque tu tá aumentando aquela musculatura, tu tá treinando ela. E quando é o sistema energético, é o quê? É uma coisa que te consome, né? Então, assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Começa a vir tudo aquilo que tá oculto. Medo. Não, te fortaleça, sustentar uma nova identidade, né? Só faça o despertar da potência, é um papo de mudança de vida. Nunca mais consegui me auto-enganar novamente. Gente, só faço. Vamos mostrar de novo essa mesa aqui, ó. Vamos mostrar de novo, né? Lógico que não... Tem a parte energética que eu faço das auras, né? Mas eu vou dar workshop que eu vou falar só de aura, só de sistema energético, dessa parte de realmente de atrair aquilo, as coisas para nossa vida. Mas o que a Carol tá falando do despertar da potência é esse meu atendimento, né? Que é essa mesa onde eu também trabalho. É uma mesa que a gente trabalha o pilar da criança, o pilar do feminino, o pilar do financeiro, e não é radiestesia, não é só pêndulo, né? É um atendimento onde a gente
realmente libera emoção no corpo, é uma liberação emocional e multidimensional. Então são em todos os corpos e tu entende o padrão que tu tá apegada, né? Como que tu te comporta e como mudar isso. Que também a gente trabalha o sistema energético. Só que uma fatia disso eu vou fazer no próximo sábado, que é a Alquimia das Auras. Então, leitura energética intuitiva de cores da aura, tu vai entender sobre cores, sobre emoções, sobre desequilíbrio, sobre as camadas da aura, sobre tudo isso aqui que eu falei e muito mais, certo? Então é isso, minha gente. Quem quiser vir para a Alquimia das Auras, quem estiver vendo gravado, lá no link da bio, se inscreve. Quem é aluna do Protocolo da Aura, entra lá no Hotmart, que tem desconto de 50% para vocês. Então, lá no curso do Protocolo da Aura, o primeiro link já tem ali, Workshop Alquimia das Auras para alunas. Então, tem um link especial para vocês, com desconto de aluna, para quem quiser vir para Alquimia das Auras. E sábado a gente se encontra. Beijo.